Retail Media entra em nova fase. Disney e Walmart mostram onde essa história vai parar. Vamos lá? Lalalala. Olha que imagem bonita. Vamos lá, então. Retail Media está entrando em uma nova fase. Se nos últimos anos o desafio do setor foi estruturar redes próprias de publicidade dentro do varejo, agora a prioridade passa a ser conectar tecnologias, dados e ferramentas para oferecer uma experiência mais simples e eficiente aos anunciantes. Essa é a visão que norteia a mais recente reorganização da operação da mídia do próprio Walmart, maior varejo alimentar do mundo em faturamento. A companhia anunciou o alinhamento entre Walmart Connect International e Sam's Club Connect, mantendo as marcas independentes, mas unificando essas plataformas de alguma maneira, tecnologias e capacidades. O objetivo é facilitar a compra e a mensuração e a escalabilidade das campanhas de retail media. O movimento responde a uma demanda crescente das indústrias, que hoje precisam lidar com dezenas de redes de retail media, cada uma com plataformas, métricas e processos próprios. Para os anunciantes, essa fragmentação aumenta custos operacionais, dificulta comparações de desempenho e torna a gestão de campanhas ainda mais complexa. Dentro dessa estratégia, o Sam's Club dos Estados Unidos ocupa um papel particular por operar com um modelo baseado em associados. Essa característica permite que o varejista acompanhe o comportamento dos consumidores de forma contínua, construindo uma visão de relacionamento de longo prazo e não apenas registrando compras isoladas. Muito obrigado, Marcos. Valeu, Marcos. Esse é o Marcos da turma. Parece, dá um Esse tchau é o ali pra Marcos. turma ali, ó. Essa visão amplia a potência analítica do retail media. Em vez de medir apenas o desempenho imediato de uma campanha, as marcas passam a acompanhar indicadores estratégicos, como retenção de clientes, recompra e aquisição de novos consumidores, crescimento de categorias e o valor do cliente ao longo de sua jornada. Além disso, o histórico de relacionamento permite criar audiências mais sofisticadas, segmentadas não apenas por compras anteriores, mas também por propensão de consumo. Que legal isso. Estágio de ciclo de vida, nível de fidelidade e potencial futuro de cada consumidor. Embora a inteligência artificial, dados próprios, first party data e métricas de desempenho estejam entre os temas mais discutidos no momento, executivos do Sam's Club nos Estados Unidos afirmam que sozinhos esses recursos não representam vantagem competitiva. Na visão deles, as ferramentas são uma base e o verdadeiro diferencial está na capacidade dos varejistas de integrá-las em um único ecossistema, conectando mídia, comércio, dados e mensuração para fortalecer o relacionamento com o consumidor. Temos aqui uma citação que diz que essa mudança também altera a forma como o sucesso das companhias será avaliado. Das campanhas será avaliado. Se nos últimos anos o retail media precisou demonstrar que era um canal eficiente para a publicidade, o próximo desafio será comprovar sua capacidade de gerar valor de longo prazo para o próprio negócio. O cenário atual e o futuro do retail media está entre uma das pautas que serão discutidas no Trade Connection. Não precisa fazer propaganda do Trade Connection. Pois é, então vou pular esse vídeo. Pode pronto, parar. Já terminou. É isso, pronto. Obrigado. Se o Trade Connection quiser eu acho que é legal. Eu pedi essa matéria, na verdade, é de 2024, mas ela é muito elucidativa no caso dessa matéria, que é mais recente, que você leu, que ela fala Disney Advertising e Walmart se unem para levar a atribuição de circuito fechado a anunciantes de streaming. Então, a Disney Advertising e o Walmart Connect firmaram um acordo para integrar as soluções de audiência e mensuração líderes do setor da varejista ao inventário de streaming endereçável da Disney. Essa colaboração permitirá uma segmentação de público aprimorada e a mensuração baseada em resultados para campanhas de marcas em todo o portfólio de streaming da Disney, incluindo o Hulu e a Disney. Pode tirar, Disney Plus, pode tirar aí. Enzo, eu vou comentar isso aí, vou explicar para não ficar muito complexo. Na verdade, essa matéria ela é um pouco complexa, de fato. Mas eu vou tentar comentar ela de uma perspectiva o mais didático possível, né? Como você bem sabe. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, o que é retail media, né? Porque o conceito de retail media é importante de se conhecer, porque é uma coisa razoavelmente, não é, mas razoavelmente nova no Brasil, né? E quando a gente fala de varejo independente, às vezes muita gente nunca nem ouviu falar, ou se ouviu falar,
não se atentou de fato ao que isso representa. Uhum. Então, durante décadas, a publicidade do varejo funcionou mais ou menos assim, né? A indústria pagava para colocar o produto dela em destaque numa gôndola, numa ponta de gôndola, num cestão, enfim, numa gôndola adicional, né? A indústria financiava o encarte para colocar o produto dela no encarte, bancava promotor de vendas no varejo, né? E isso tem um nome, é o trade marketing. O trade marketing ele opera exatamente mais ou menos dessa forma. O que o trade marketing quer fazer? Ele quer gerar a demanda do produto no ponto de venda. Para isso, ele sabe que ele precisa deixar o produto bem exposto, precisa deixar o produto visível, ele vai trabalhar isso. E os espaços dentro da farmácia, ou dentro de qualquer empresa de varejo, eles são vendáveis, né? Então, o varejista vendia espaço para a indústria. Uhum. Então, a indústria paga pela visibilidade. Se eu tenho ali um corredor que tem alto fluxo de pessoas, tem uma ponte de gôndola, a indústria pode estar interessada em ter o produto dela exposto ali, porque é um ambiente conhecido como quente, então de alta probabilidade de ser gerado a demanda. Então veja o que eu disse, alta probabilidade de ter geração de demanda. Mas ninguém sabia ao certo dizer o seguinte, se quem viu o produto que está exposto ali comprou o produto. Uhum. Não existia métrica de fato para comprovar isso, né? E como é que surge a questão do retail media? O retail media ele vem na esteira da evolução tecnológica. Ele vem na esteira da revolução tecnológica, porque o retail media ele muda essa lógica completamente. O varejista, na verdade, ele continua vendendo os espaços, atuando no trade marketing como tudo funciona e está tudo certo. E esses dias eu vi alguns supermercados assim com umas pontas de gôndola assim que achei maravilhosa, assim, coisa cada vez mais ficando de fato mais profissional a exposição dos produtos nas áreas quentes do varejo, né? Então ele continua vendendo, só que ele coloca uma camada adicional, ele passa a vender não só espaço, mas inteligência, né? E qual que é essa inteligência? É o conhecimento real sobre o comportamento de compra dos seus clientes. Porque o varejo tem, quando identificado o cliente, seguindo, obviamente, toda a regulamentação da LGPD, a identificação desse consumidor. Então, com consentimento, com transparência, dentro das regras da LGPD. E com essa inteligência, o varejo, né, consegue auxiliar a indústria para medir com precisão o que nenhuma campanha isolada de trade marketing jamais mediu. Que é, ou seja, a relação direta entre, né, o anúncio, eu anunciar o produto, trazer o produto para venda e a compra do consumidor. E aí, por que a matéria cita o Walmart, cita o Walmart Connect? Porque o Walmart Connect é uma plataforma no Walmart que estrutura tudo isso. Porque tem o cartão fidelidade do Walmart, o cara cadastra lá o número dele, ele tem as suas compras, né? Sua experiência de compras rastreadas. São 145 milhões de clientes no Walmart que compram toda semana, online e também nas lojas físicas. Todo esse volume de dados de comportamento real é um ativo do Walmart. É um ativo. E a parceria, como é que funciona essa parceria que eles fizeram com a Disney? É muito legal. Eu achei muito avançado a brincadeira, o jogo que os caras estão jogando, né? A parceria com a Disney funciona da seguinte forma. A Disney, o Vinícius e Enzo, a Disney, ela tem uma base de clientes que assinam sua plataforma do Disney Plus, certo? Eu tenho, você assina? Você não assina, você assina, não fala isso não. Não fala isso você assina. Temos um clandestino. Você tem um clandestino. Então tá, então assina. Então você tem lá seus dados, ok? Os dados de outra pessoa. A Disney Plus disponibiliza esses dados numa sala, que é chamada de sala limpa de dados, né? Sala limpa de dados. Disponibiliza os seus dados numa sala anonimizado, somente no lugar do nome do cliente, o número de identificação da Disney. O Walmart vem com os dados dele nessa mesma sala e coloca os mesmos clientes anonimizados, somente com o número de identificação dos clientes do Walmart. Aí o algoritmo vai rodar e vai dizer o seguinte,
X IDs da Disney Plus, de perfis da Disney Plus, consomem produtos infantis no Walmart. X IDs, não identificou o cliente. X IDs. E aí o que vai acontecer? A indústria, eu sou indústria, o Paulo, eu quero vender um produto, uma pomada passadora. Eu quero fazer lá uma fralda, né? Só que ao invés, e eu vou lá na Disney Plus e falo, eu quero anunciar lá na hora que passar o filme, a série, para aparecer ali a Filipeta com o código de barras para comprar, eu quero fazer um anúncio, enfim, do produto ali, ou no horário comercial, na propaganda, sei lá, nos canais ali de publicidade da Disney Plus. Ele coloca o anúncio, né? E esse anúncio vai aparecer para todos os assinantes da Disney Plus, só para os que consomem os produtos afins. Então, é uma mídia qualificada, totalmente qualificada. Só que aí onde vem a lógica da integração que a matéria está falando, do Walmart Connect, conectando tudo, fazendo essa integração. Porque agora o X da questão é o seguinte, o cara fez o anúncio hoje. O que o Walmart consegue fazer? Identificar se o cara foi lá no Walmart e comprou. Legal. E aí é onde ele volta o processo e é o que fala que é um ciclo fechado, porque é como se pela primeira vez estivesse conseguindo anunciar e medir de fato a performance da compra do produto. Porque quando você faz um anúncio no Instagram, por exemplo, você mede a audiência. Quantas pessoas viram aquele anúncio. Você não consegue medir quantos foram comprar. E agora o ciclo, de certa forma, começa a se fechar no sentido de anunciar, comprar e medir a performance de fato e dizer, ó, X pessoas no período X depois do anúncio compraram efetivamente esse produto. Aí você pode falar assim, Paulo, mas esse cara já comprava e só está mantendo o hábito. Tem método estatístico, né, como se fosse teste AB, para entender qual foi a quantidade de venda incremental que aconteceu no período depois do anúncio naqueles clientes que efetuaram a compra. Óbvio que ele não vai dizer para a Disney quem são, para o anunciante quem são, por questão de proteção dos dados, mas ele tem realmente uma quantificação eficiente da performance dessa campanha. Né? E a Disney fez a mesma coisa com o TikTok. No TikTok ela foi além ainda. A Disney não, perdão, o Walmart. Porque colocou um botão de adicionar o carrinho diretamente no feed, né? Para fazer a compra. Então, com uma edição fechando o ciclo entre a visualização e a compra real. Agora, por que isso é importante, né? Agora explicado. Ficou claro? Consegui explicar certinho? Claro como é. Tá bom. Black Mirror, né? É mais ou menos... No Brasil, a gente tem as grandes redes farmacêuticas que já estão caminhando nessa direção. Por exemplo, a RD tem um programa robusto, né, embora bastante polêmico, com multas, uma série de coisas, né, mas tem o seu programa de fidelidade, outras redes têm seu programa de fidelidades, e que não são só estratégia de retenção, já estão olhando, de fato, para esse caminho. É óbvio que o segmento de saúde tem mais cuidado que tem que ter com dado, né? Tem que respeitar bem a LGPD, o que ela diz sobre isso, né? E de certa forma, todo mundo está construindo sua infraestrutura de dados. Quando o retail media se consolidar no Brasil, e é uma tendência que ele se consolide, quem tiver essa estrutura validada, bem estruturada, vai conseguir acompanhar e surfar um pouco essa onda do retail media, porque é um recurso novo que existe na indústria para esse canal de divulgação que hoje pouca gente de fato que consegue acessar, né? Quando a gente fala de varejo independente, por exemplo, seja ele organizado em agrupamentos, associações ou não, eu posso afirmar com muita clareza que está muito distante disso, né? Algumas já têm, óbvio, um início de cadastramento de cliente, mas muito distante no sentido de criar uma estrutura na direção realmente do que efetivamente é necessário para se construir uma frente de retail media. E o problema não é só de cunho tecnológico, mas é principalmente cultural e estrutural. Muitas operações ainda não fizeram o básico. Um cadastro do cliente, registro consistente e mapeamento, identificação do perfil de comportamento de compra, política clara de consentimento alinhada de fato, com o aceite da LGPD. E sem esse básico, não tem um avançado. Porque isso é o básico. É bem básico. Né? E aqui é uma questão que, de fato, me provoca bastante inquietação com relação a esse tema,
porque não é a questão da distância em si, mas é muitas vezes a sonolência, né? Sonolência do varejo independente, do médio, que muitas vezes, é óbvio, está lidando com tantos outros perrengues, tantos outros problemas, que não está lendo de fato o que está acontecendo no contexto mercadológico, não está sentindo o senso de urgência de construir um planejamento, pelo menos para criar a infraestrutura básica para abarcar isso no futuro, e que acha que ainda tem tempo. E esse varejo, de fato, está deixando a janela fechar e muitas vezes sem perceber. Eu não estou dizendo aqui que o varejo independente precisa fazer o que o Walmart fez. Eu estou dizendo que ele precisa fazer o básico que o Walmart faz há anos para chegar onde o Walmart está agora. Então, não é uma construção da noite para o dia, mas é uma construção que precisa ser iniciada. Conhecer o cliente, registrar o comportamento de compra com consistência, construir esse relacionamento com transparência, dentro da lei, seguindo a LGPD, porque respeitando os dados de saúde, que são dados sensíveis, mas respeitando tudo isso, fazer o dever de casa como deve ser feito. Esse básico não exige tecnologia avançada ainda. Exato. Ele exige uma tomada de decisão, uma decisão de seguir por esse caminho. Exige trabalhar com a orientação da equipe sobre a importância de cadastrar o cliente, né, de olhar esse cliente como ativo estratégico, não só como porque é obrigatório fazer, tem que entender a importância disso para o futuro do negócio. Tem que fazer sentido. Né? E exige a consciência de que quem construir essa base agora, quando ainda é cedo, vai provavelmente estar num lugar muito diferente de quem é acordar tarde. Lógico que a farmácia independente sozinha é mais difícil de fazer isso, mas fazendo parte de grupos e o grupo direcionado para isso de maneira estratégica, estruturando-se como deveria fazer isso, pode representar essa transformação. Aqui na Eden, nós desenvolvemos nosso próprio programa de vantagens, né? Então, o cliente das nossas farmácias tem acesso, obviamente, a benefícios exclusivos e, de certa forma, né, a gente já vai construindo esse ativo que é muito importante. O varejo avança rápido, né? E o que me preocupa, na verdade, não é a velocidade da inovação, mas é essa lentidão de inovar, né? Dado com consentimento, construído, volto a dizer, com responsabilidade, Sim. né? Seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, é a base de qualquer estratégia de relacionamento com o consumidor que vai durar daqui para frente. Quem não começar isso quanto antes vai ter que correr muito mais amanhã. Na verdade, já está atrasado hoje. Já está atrasado. E o terreno perdido no relacionamento com o cliente é mais difícil da gente recuperar.